Olá pessoal, como é que vocês estão? Todos bem? A gente espera que sim. Continuando hoje no nosso debate que o CIESP traz para vocês, o CIESP Noroeste Paulista, sobre ESG e sustentabilidade. Para quem já viu o nosso primeiro episódio, lembra que a gente falou sobre ESG e sustentabilidade, como é que surgiu todo esse debate, como é que surgiu e o que significa essa sigla e o que tudo isso traz para as empresas, traz para você, empresário, traz para o pessoal da indústria enquanto benefício e necessidade de readequação. Hoje, para continuar essa conversa, e antes mesmo de apresentar os nossos convidados, a gente vai apresentar para vocês essa caneta que é feita de lixo reciclado de material eletrônico. E por que a gente vai falar sobre isso e por que a gente apresentou a caneta? Porque o nosso tema hoje é exatamente isso: reciclagem de resíduos. Para isso, a gente está recebendo aqui o Evandro Luiz Barbosa, ele que é administrador em gestão de negócios e ele é CEO da Equai Ambiental, também especialista em gestão e gerenciamento de lixo eletrônico. Junto a ele, a gente tem também o Claudemir Brito de Souza. O Claudemir, ele é facilitador para a implementação de novos projetos, melhoria, gestão de mudança e implantação do projeto Facchini Sustentável. Representa a Facchini e o Evandro, a Equai Ambiental. Para conversar com eles e para dar continuidade nessa conversa, a gente recebe aqui ela que é a diretora do CIESP de Meio Ambiente, Sandra Franzotti Gubolino, e também diretora de marketing da Bebidas Poti. Sandra, tudo bem? Pessoal, né, é um prazer recebê-los aqui e é um prazer estar com vocês novamente nessa possibilidade desse bate-papo, dessa troca, né, Alexandre? A gente falou desde o começo, e que o CIESP está nos proporcionando esse espaço, né, esse local aqui para a gente trocar com vocês alguns cases, né, de sucesso e de muito trabalho e muito esforço, porque falar de ESG, falar de sustentabilidade, tem que ter paixão, tem que ter propósito, né? E então a gente está aqui trazendo alguns parceiros do CIESP, né, que são associados do CIESP, para contar para você um pouco do que a gente tem feito, tanto no CIESP, tanto nas indústrias, e convidar vocês para fazer parte desse movimento positivo, né, e a gente juntos reforçar o nosso olhar para um mundo melhor. É isso aí. Meninos, muito bom ter vocês aqui. Nós estamos aqui com o Evandro da Equai e também com o Claudemir da Facchini. Evandro, se apresente, quem é você? Deixa todo mundo conhecer você. Olá pessoal, é um prazer, sinto uma honra, sinto honrado de estar aqui com vocês, contribuir com um pouco das minhas experiências na questão de gestão e gerenciamento de resíduos. Reconheço a Sandra de longa data, parabenizo de antemão pelo trabalho que fazem na Poti, né? E o Claudemir estou conhecendo hoje. E já sei que a Facchini faz um trabalho, já faz um trabalho de gerenciamento, iniciou um trabalho e hoje está aperfeiçoando, e agora com o ESG, que é um desafio muito grande. Inclusive, parabéns a todos vocês, indústrias que estão pleiteando já, e já está acontecendo essa questão de implantação de ESG. Claudemir, você tem um diferencial, a gente estava conversando um pouco antes dessa conversa começar, e a gente chegou no momento de falar como surgiu e como a empresa dele cresceu. Chegamos um pouco a falar da pandemia, tá? E aí, só para trazer uma linha, a sociedade e a humanidade, ela evolui muito em momentos de crise, como nas guerras, tal. Mesmo com toda a tristeza, existe um salto. E a dele, com toda essa questão de gestão desses resíduos, ela teve esse salto também junto à pandemia, com tudo isso que ele descobriu. E tem uma característica interessante. Você começou a Equai com a gestão de resíduo eletrônico, chamado lixo eletrônico. Como é que foi isso? Eu sempre tive uma veia empreendedora. Eu terminei a faculdade, meu plano de negócio já foi propício, já desenvolvi para o meu negócio que eu iniciei. Então foi um posto telefônico VoIP, que era o Voz sobre IP. Na época eu tinha eram cabines, né, devido a
a instalação de várias usinas sucroalcooleiras, para as pessoas que vinham itinerantes, né, de fora do estado, terem um custo menor para falar com as famílias. Afinal, a telefonia de voz sob IP ela tinha um custo menor, né, que era pela internet. Hoje está muito mais moderno. Muito mais moderno não, evoluiu. A modernidade deu uma evolução fenomenal para esse serviço, né? E aí, quando eu fazia manutenção de informática e o posto telefônico. Com a chegada da telefonia móvel, facilitou, porque aí tem o telefone móvel e a pessoa liga da sua própria casa, com planos e tal. E aí, antes que a empresa chegasse num patamar que seria inevitável eu desativá-la, eu encerrei. E ao encerrar, eu vi por acaso um dia, não me lembro onde que eu estava, um veículo escrito Destino de lixo, sustentável para lixo eletrônico. E eu peguei o telefone, fui visitar e iniciei uma parceria. Dessa parceria, em 2014, em 2011 eu conheci esse lixo eletrônico. Em 2014, uma demanda por indústrias da nossa região para gerenciamento de outras classes de resíduo, não só o lixo eletrônico. Eu iniciei aí a minha experiência hoje com essa demanda em outras classes, com várias indústrias e empresas da nossa região, inclusive em parceria com a Poti Ambiental. Para mim, uma honra. Já trabalhei com a Poti Ambiental, que é uma empresa que cuida dos resíduos da Poti, Indústrias Poti. E, Alexandre, eu acho que é uma coisa assim, curiosa, né? No nosso desafio aqui de trazer empresas que possam inspirar outras empresas a entrar nesse movimento positivo, ontem a gente falou um pouco de empresas que têm a necessidade do cumprimento pela lei da logística reversa pós-consumo, que é aquele produto, aquele resíduo, depois que o consumidor final usou aquele produto e vai descartar. Hoje, nós estamos falando não do B2C, e sim do B2B, né? Como o caso da Fachini, né? Que ela faz os produtos para outras empresas. E ela tem que trabalhar em cima do resíduo pós-industrialização. E o Evandro trabalhar nesse segmento também, trabalhando o resíduo da indústria pós-industrialização. É isso, meninos? Sim. Como que é a sua experiência, como que é a sua atividade na Fachini? Olha, eu gostei muito já começo do bate-papo, né? Eu acho que as Fiesp gerando negócio. Porque ele já está comentando aqui sobre os resíduos eletrônicos, e nós começamos esse projeto há 2 anos na Fachini, da Fachini Sustentável. Lançamos um projeto interno, onde quando nós iniciamos, nós tínhamos a ideia de que nós tínhamos 10 tipos de resíduos, apenas. Com a implantação do projeto, começando o mapeamento, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos 10 tipos de lixo. Nós não temos 10 tipos de lixo. Nós temos hoje 102 tipos de resíduos e eles são tratáveis e são da melhor forma possível. Pensando aqui na questão dos resíduos eletrônicos, né, a Fachini ela utilizou, através da sua cadeia produtiva mesmo, a utilização primeiro, todos os recipientes da empresa, eles são oriundos da sua matéria-prima. Então, por exemplo, aquilo que nós descartávamos, que eram os tambores, os recipientes pequenos, latas, elas viraram nossas lixeiras, nossos coletores, recipiente de resíduo dentro do escritório e dentro da fábrica. Nós conseguimos o Show Me the Money, né? Onde é que está o dinheiro disso, né? Trazer uma evolução de 23% na venda dos resíduos que nós não utilizávamos, que era descartado no meio ambiente. Temos o projeto interno, e ele evoluiu muito nos últimos meses, em relação à economia circular. Por quê? A economia circular, nós temos o plástico, né, que vocês têm também lá na Poti, né? Sim. O PET. Hoje, nós trazemos todos os plásticos de todas as filiais para as nossas fábricas. Eles são triturados e nós fazemos novos componentes. A mesma coisa acontece com o aço. Eu tenho até números bem interessantes, né? 6,71% foi o que aconteceu o ano passado. Desses 6,71%, que são os números de
é que nós descartamos, né, da nosso plano Fabril, 4% nós reutilizamos internamente. Aço ou geral? De todo tipo de aço. Aço. Tá. Eu estou comentando só de aço. Tá. Nós utilizamos para fabricar novos produtos, por exemplo, a nossa fundição. Até o final do ano existe um plano, está sendo montada uma nova fábrica e ela é completamente ecológica, né? Não vai jogar dióxido de carbono para o meio ambiente, e a ideia é utilizar esses 6% que nós estamos descartando. Além dos novas tecnologias que nós estamos implantando. Isso aí vai fazer com que haja uma redução muito grande desses 6% que nós temos hoje. Então, a faquinha até o final do ano, a nível de aço, ela vai zerar. Nós não vamos mais descartar ou vender, né? Ela vai ser 100% reciclável. Quer dizer, 100%. Você não precisa nem de... Na verdade, aí a logística reversa já começa dentro do teu próprio resíduo, né? Mas não é só o aço, né? Eu estou falando também de alumínio, estou falando do cobre, que ele era descartado. Não havia uma separação efetiva de resíduos. Hoje não. Tem um valor agregado altíssimo. Muito. Isso, cobre, pegando o gancho do Claudemir, a gente precisa deixar claro que precisa muita instrução. E esse podcast aqui que a gente está fazendo, esse bate-papo, a gente tinha falado numa prévia, que a gente tinha que criar alguma coisa para instrução. O que acontece? A pessoa que separa, porque ele acabou de falar, o Claudemir acabou de falar uma coisa muito interessante. Reciclagem. Reciclar é transformar. Então a gente vê lá, reciclagem, os títulos. Mas a maioria das empresas, das pessoas que fazem, com todo respeito, que eles fazem um trabalho fantástico, eles fazem a coleta, ou recebem uma doação, ou vão fazer a coleta, eles fazem a classificação no entendimento deles ou de quem compra este resíduo, que determina para eles essa classificação, para tentar valorizar ao máximo aquele resíduo que ele está vendendo. Então, quanto mais esse resíduo é separado, e eles torna ali, para quem compra, para o industrializador, o reciclador, o transformador deste resíduo. Por exemplo, vamos citar aqui, quanto mais limpo ele esteja, por isso que há a diferença do pós-indústria e o pós-consumo. Por isso que o pós-consumo ele tem um valor e o pós-indústria outro valor. Por exemplo, vamos citar uma empresa de injeção e sopro de termoplástico, que eu posso falar que é onde eu tenho um pouco de domínio, né? Não técnico, mas de experiência de acompanhamento. Mas uma empresa está produzindo ali com material virgem, como a gente tinha acabado de citar, falar agora há pouco, estava falando com o Alexandre, que o material de consumo de alimentos, a embalagem que vai o alimento para consumo, que o cidadão vai ingerir, o ser humano vai ingerir, ele não pode ser de material reciclado. Existe uma legislação quando você garante a qualidade, sim, é possível. Né? Então, você tem que se enquadrar dentro de uma regulatória para que você possa voltar para a cadeia. Sim. Tá? E tem também os outros, né, materiais que aí vão ser matéria-prima de outras indústrias. Por exemplo, a gente, Evandro, hoje, a gente vende a nossa matéria-prima, né, deixa eu pegar aqui que vocês todos aí, né, que são da área, com certeza vão saber. A gente vende, né, para a Ecofabril, que é a maior, né, indústria fabril de fios de PET. Ela faz fios de PET para confecção de edredom e também para carpetes automotivos. Sim. Para a indústria automotiva. E fica uma pergunta, uma curiosidade minha aqui agora. Tudo isso tem uma dificuldade, tá? Tem uma dificuldade. Qual é a principal dificuldade que vocês encontram na implantação de um sistema como esse, tá? Dentro das empresas de vocês, dentro das empresas que vocês trabalham e representam? E qual é mais difícil? O gerenciamento pós-consumo ou o gerenciamento pós-fabril? Porque, na minha visão de leigo,
O pós-consumo me parece ser mais complicado. Mas Eu estou certo? muito mais Muito difícil. mais. Muito. Porque justamente, Agora me digam por quê. Isso, então. É o que a gente estava aqui nessa conversa, nessa visão bacana aqui, né? É a condição que o resíduo segue para processo. Quando a gente fala do Que é aquilo resíduo, que ele falou, como é que vai exato, chegar a isso? Exato. O resíduo pós-consumo, pós-indústria, nós mesmos fazemos o gerenciamento. Então, a gente tem um cuidado muito grande porque a gente sabe o valor de cada material. Quando esse resíduo vai para o consumidor final, o próprio consumidor final, ele não sabe o valor daquele material. Então, ele descarta de forma errônea. Muitas vezes, o PET mesmo. O PET tem um problema muito sério, que é o PET óleo, que a gente chama, né? Por falta de manejo, por falta das pessoas depositarem esse material tão nobre que é o PET, que pode ser infinitamente reciclado de qualquer maneira no meio ambiente. Aí, ao invés de ele voltar a ser garrafa, ele vai para a indústria de fios de PET. De fio sensacional. Cabelo de Exato. boneca. Cabelo de Exato. boneca, alguma coisa assim. Exato. E o Claudemir falou uma coisa, se vocês perceberam na fala dele, que ele passou a separar os resíduos. Por exemplo, às vezes, não sei se me corrija, pela experiência que eu tenho de gestão em outras indústrias, que geram pouco metal, mas e material ferroso, né, e metais. Mas às vezes você tem ali uma usinagem e você mistura. Você tem uma usinagem de alumínio, uma de cobre e uma de ferro. Às vezes a varredura, por exemplo, você joga tudo num tambor só. Uhum. Se você tiver um individual, um de cada um, o que tem contaminando ali? Às vezes terra. Dentro da faquina, eu acredito que nem terra não tem. Porque é interno, é protegido, é uma indústria. Mas normalmente em usinagens, por exemplo, às vezes tem uma terrinha ali, uma coisa assim. E esse material, essa terra, dependendo uma tratativa ali, ela seca, quando você vai produzir alguma coisa talvez lá, o pouquinho que ela tem, ela não é tão contaminante. Agora, se você misturar todos esses metais juntos, ele tem que ir para aquele que tem mais. E, na verdade, ele torna perda. Ele se torna um percentual de perda a mistura dos outros. Porque como é que você vai fazer ferro se tem um percentual maior de alumínio, percentual de cobre? E aí depois você tem um fator contaminante que é a terra. Então, você falou do questão do pós-consumo. Pós-consumo é muito interessante. Quem é que trata o pós-consumo? São cooperativas, associações. Às vezes, o material que vai para esse pessoal é desumano. Sim. O que acontece? Eu posso dizer que eu já presenciei, eu já acompanhei. É desumano. Às vezes, o que algumas pessoas fazem. Talvez por falta de instrução ou de não ter ali um incentivo de ter um recipiente ou não ter até condições, né? A gente está falando hoje de país que está tentando erradicar a fome, vão ficar exigindo também algumas coisas que não tem nem, talvez, uma instrução de como fazer. Então, não estou condenando. Mas, por exemplo, esse material pós-consumo, quem vai para a cooperativa vai muito sujo, ele vai misturado. Vou citar um exemplo. A Sandra falou do PET óleo. O PET óleo, por mais que você escorre a garrafa de óleo, ela acaba transbordando um pouquinho. E o que prejudica isso no reciclador? De quem vai moer essa PET, vai transformar ela em um flake, em um produto que vai ser transformado em um produto, eu falo matéria-prima, tá? Eles vão misturar produto e produto, fica até confuso. Mas em uma matéria-prima, ela vai ser transformada, esse PET óleo, em uma matéria-prima que vai criar outro produto. Se uma PET dessa, ou uma quantidade, cai em uma moagem da PET comum, de refrigerante, vamos pensar, ela contamina a água. Às vezes você tem que fazer troca do tanque de lavagem. A Sandra vai entender o que eu estou falando. O que acontece, e o Claudemir também. Com a sua fala, a gente percebe que não é um processo fácil. Bom, a gente sabe que não é um processo fácil. Às vezes as pessoas colocam, olha, eu estou reciclando a garrafa, tal, mas você tem que entender muito a fundo. Uma coisa que o Claudemir falou e me chamou a atenção. O processo de vocês começou não, mas um dos momentos foi aproveitando os resíduos
como lixeiras ali dentro e coisas assim. Isso. Como que isso impacta, Claudemir, ali para a Facchini, a consciência das pessoas que trabalham na mão de obra mesmo para chegar no patamar que vocês chegaram? Perfeito. Era o Alexandre, você tocou num ponto muito interessante, que é o treinamento. Uhum. Então, quando nós começamos esse processo aí, a Facchini ela já vem trabalhando esses quesitos há mais de 10 anos. Né? Então, não inventei nada. Né? Nós não inventamos nada. O que nós fizemos? Nós começamos a resgatar aquilo que já fazia e começamos a fazer a melhoria. Então, primeiro, nós separamos todos os resíduos por cores. Né? O verde, o amarelo, que é o aço, azul, que é o papel. As cores padrões. As cores padrões da... Isso. Existe uma norma técnica para Existe. cores, Sim. tá? Para resíduos. Sim. Aí nós criamos um manual, né? Estudamos, conforme o CONAMA, né? Sim. Montamos um manual e começamos a entender que não adianta vir de cima. Aí em cima já topou, é muito fácil Sim. conversar com o Marcelo sobre isso, é muito fácil conversar com o seu Rubens Facchini sobre isso, porque eles já têm na veia isso aí. Porém, quando eu caio para um nível gerencial, supervisão, também ali vai ser um pouco mais difícil, porque tudo é mais difícil no Parque Fabril. Aí nós falamos, vamos mudar a estratégia, vamos atacar as pessoas, que elas que vão fazer essa separação. Não é o gerente vai falar, olha, a minha orientação aqui é essa, mas nós temos que começar a incentivar. O que nós começamos a fazer? Montamos um software para fazer uma avaliação dentro das fábricas, e um dos quesitos do software que foi desenvolvido internamente, que é um checklist, nós demos pontuações para as fábricas que estivessem mais organizadas, que estivessem fazendo a separação correta dos resíduos, que estivesse com os recipientes nas cores padrões, não tivesse excesso, porque gera problema de segurança dentro das fábricas, e principalmente treinamento. Claudemir, eu acho que aí vocês usaram um pouco do princípio do 5S, né? Isso. Tá? Que é, né, uma ferramenta de qualidade importantíssima. Sim. Eu falo que nós começamos praticando 5S. Né? Nós fizemos esse exercício de implementação do 5S na empresa, para levar a cultura de qualidade, de organização, de segurança. E a Facchini também começou por aí, né? Que coisa bacana. Começou. E uma coisa fantástica que ele pronunciou no início, ele acabou de falar, vem de cima, ele já tem certeza que é aquilo, que vai fazer aquilo, que vai implantar. Pode demorar um tempo, mas vai implantar. Fazer todo mundo ter o mesmo sentimento, a sensação e o sentimento de pertencimento. Eu pertenço a esse projeto. Eu preciso, por mais que eu... Às vezes, num momento ali, mas será que vai? O que eu vou poder contribuir? Sim. O cara está no setor dele lá trabalhando, mas onde que a minha atitude vai favorecer? A partir do momento que esse sentimento de pertencimento começa a despertar, vai despertando, setor por setor... Não importa a hierarquia do cargo, enfim, a coisa anda. E uma coisa que eu costumo, se vocês me permitem, a questão do retorno financeiro do pós-indústria, ele é muito rápido. Sim. Quando a gente vai, eu sempre, quando eu vou fazer uma abordagem numa indústria, que a pessoa não faz nada, mas eu sei que ele gera, não faz nada assim, não faz nada de gerenciamento do resíduo. Não tem um plano de gestão, ele não iniciou ainda, ele ainda não se atentou. Quando você pede uma oportunidade de fazer um diagnóstico ambiental, e você anda na indústria com ele, aí eu vou andando e vou anotando no meu caderninho. Tá? Posso falar com o setor de compras, normalmente é compras, não tem um setor ambiental. Quando está atrelado a compras, porque se ele tem, ele vende esse resíduo. Como é que está a venda desse resíduo? Você está vendendo? Para quem? Para que reciclador? Como é que funciona? Por quanto você está vendendo e tal? Aí você vai lá e vê o menino varrer o chão e o bag de plástico, vamos citar o stretch, por exemplo, que é o EVA que a gente fala hoje, o stretch. Esse stretch, ele é blendado com mais um outro tipo de plástico, ele dá uma elasticidade melhor para fabricar sacolas plásticas, sacos de lixo, por exemplo. Ele é utilizado numa blenda assim. A pessoa chega com a varredura do chão, o bag limpinho,
que põe uma transportadora, vou citar um exemplo, que ele tirou das caixas para fazer, para fazer o transbordo ali da entrega. Aí eles juntam lá 5, 6 bags por semana. A pessoa está varrendo o chão, ele joga em cima dela. A hora que jogou, aquela terra de pneu, borracha, contaminou. Contamina o lixo. Aí quando você fala contaminação, você fala, contaminado com o quê? A varredura contaminou esse material teu que era nobre. É interessante isso que vocês trazem, dessa sensação de pertencimento que vocês falaram. Nós trabalhamos, Sandra, na nossa agência de comunicação, com uma rede de restaurantes empresariais. E, à época, eles fizeram uma campanha para diminuir o que eles chamam de resto ingesta. Aquilo que o funcionário coloca no prato, não come e vai para o lixo. Comida jogada fora. Ninguém pode fazer isso. Desperdício, né? Desperdício. Foram feitas várias campanhas e nada não diminuía. O que a gente fez? Propomos uma pesagem por unidades de todo esse resto ingesta, de tudo isso que era jogado fora. Depois de pesar, ao longo de um mês, a gente pegava o equivalente àquilo que foi jogado fora em alimentos in natura. Saco de arroz, feijão, batata, tal, que já chamava atenção, chocava a pessoa. Puxa, eu desperdicei tudo isso. Aí sim lançamos a campanha. Quem conseguir diminuir isso, e você não está obrigando ninguém a comer tudo ou comer menos, é comer com consciência. Escolha na hora de... Quem conseguir diminuir, quanto mais diminuir, seria multiplicado e dado o equivalente em cestas básicas para instituições onde essas unidades estavam instaladas. Deu muito certo, todo mundo aderiu, hoje diminuiu bastante, tá? E essa empresa continua fazendo esse processo. Nós não trabalhamos mais com ela, mas ela continua fazendo esse processo e dando muito certo e revertendo, Sandra, em benefício para a sociedade. Isso é ESG. Isso aí é praticar 2 letrinhas do ESG. Né? É praticar o E, o S, né? E fazer gestão. Entra a governança. Exato. Então, olha só, né? É um exemplo simples, mas que é a prática ESG. Então, eu acho assim que essa é a nossa discussão, né? A gente quis levantar todas essas questões para que a gente possa mostrar para as empresas, né? Os pequenos, os médios, que é possível fazer, né? A gente precisa querer ter esse propósito de mudar os nossos comportamentos, a nossa cultura interna e transformar, muitas vezes, em lucro, em resultado financeiro, né? Porque o que nós estamos falando aqui é de negócio, é de dinheiro na mesa, né? Então, quando a gente fala desse exercício interno do resíduo pós-indústria, nós estamos falando de redução de custo, de geração de receita. Quando a gente está falando de resíduo pós-consumo, aí a dificuldade aumenta e aí a gente precisa falar também de um outro tripé importante, que é a educação ambiental. Então, acho que isso é que a gente está levantando todas essas discussões, que a gente começou ontem, né? E hoje é que a gente está trazendo uma outra visão do resíduo, mas sem ser o pós-consumo e sim o pós-indústria. E então, essa acho questão, que isso é muito bacana. Essa questão aí da educação ambiental, essa questão de pertencimento em grandes, pequenas indústrias que já estão, que trabalham a educação ambiental para os seus colaboradores, eu penso hoje que a gestão pós-consumo ela é um desafio muito grande para o poder público. Tá? Não sei se convém a minha fala aqui nesse momento, mas eu acredito que tem que ter um início. E a indústria, o comércio, grandes comércios, distribuidoras, indústrias em geral, a educação, essa questão do pertencimento, quando a pessoa sai de lá, vai para sua casa com esse sentimento de pertencimento, educação ambiental, ela trabalha o descarte seletivo. Sim. Onde eu vou falar sobre gerenciamento de resíduos, a questão de reciclagem, eu abordo o descarte seletivo. Ele cabe em todas as circunstâncias. Não há coleta seletiva se não tiver descarte seletivo. E não há coleta...
razão de coleta seletiva se não tiver o descarte seletivo. Um anda com o outro. E a gente está falando, né, da qualidade desta matéria-prima a hora que chegar lá na indústria recicladora. Que é o final. Para poder falar bem para a gente amanhã, a gente já convida vocês nesse próximo episódio, a gente vai trazer a Carol. A Carol, ela é catadora, ela é a presidente da Cooper Lagos, ela é diretora associada, como eles dizem, tá? E vai poder falar isso muito para a gente. Você estava falando da educação das pessoas, e você deve ter visto que eu quase dei risada, porque eu tenho uma história, muito engraçada, pelo menos para mim. Quando eu vejo os latões coloridos e eu tenho alguma coisa para jogar, eu tenho muito medo que não esteja escrito, porque eu não... Confesso, eu não sei as cores, o que é o papel, vidro, metal, descartável. E aí eu fico olhando, puxa vida, se não tiver aí... O que eu vou fazer? Eu vou pegar o lixo e vou levar para casa. E é interessante isso. Eu tenho um filho de 7 e um de 6. Eles trabalham na escola sobre várias coisas, trabalham na escola sobre as cores do semáforo, só que eles nunca me trouxeram, olha, o lixo reciclado é assim. Quando se fala em poder público, eu acho que tem que começar na educação mesmo. Tem. Mas existe um movimento muito grande, né, de educação ambiental dentro das escolas municipais. Uhum. É lógico que a gestão pública, ela cabe ao município, né? Então, tem municípios que se comprometem, acreditam e investem, né, na educação ambiental nas escolas. Nós temos esse privilégio em Potirendaba, né, da educação ambiental ser um pilar dentro da educação nas escolas municipais. Até a gente já fez vários projetos com as crianças, né? Plantio de árvores, a própria logística reversa junto com as crianças, trabalhando essa questão da educação ambiental. E eu acho que assim é super interessante quando a gente faz uma associação entre indústrias, né? Por exemplo, nós, a Facchini, e começarmos a olharmos para projetos de educação ambiental para atingir esse cliente da nossa cadeia, né? E vocês podem pensar também, né, com essa ótica sua, Sandra, em participar as empresas que prestam os serviços de gerenciamento de resíduos para fazer essa questão de orientação, de educação, de orientação no descarte seletivo, na maneira correta de descartar. Por que não? Se vocês me permitem, antes da pandemia, eu tive uma ideia, estava comentando com o Alê, o Cirineu Massucato, não sei se você o conhece, da Ciri Brands, ele é um parceiro meu em um grupo de network que eu participo. E eu falando de uma ideia que eu tinha, vontade de criar uma turma de mascote para levar educação ambiental, isso e aquilo. Um belo dia, uma reunião, ele chegou e botou os desenhos todos na mesa. Aí eu fiquei maluco e criei essa turma de mascotes, registrei marca da turma, todos os mascotes. E eu agora, a partir de, provavelmente agora, segundo semestre, eu vou iniciar a procura de parceiros para essa educação ambiental com os mascotes. Que começar nas crianças, da forma lúdica. Aí botar aí, ao invés de a gente ter disponível esses aplicativos com um monte de jogo que não só desperta a memória para outros fins, aí cria um ritmo lá que não é muito legal, criar aí uma educação ambiental com esses mascotes, o jogo da memória, algumas ideias bacanas, e a gente vai junto desenvolver um projeto e procurar parceiros. Isso é muito bacana, trabalhar essas ideias para atingir a comunidade. E lá na Facchini, como que é essa questão em comunidade? Isso, então, nós fizemos um plano o ano passado e conseguimos interligar o PLR, o Participação no Líquidos e Resultados, com o projeto de ESG, separação de resíduos, organização das fábricas. Então, isso aí começou a dar muito certo. Outro ponto que você estava comentando, né, e eu me lembrei aqui, é a questão da premiação, né? Então, quando a gente vai atacar a base da pirâmide, ela tem que ter um incentivo. Além do PLR, o que nós fazemos? Para as áreas, porque a Facchini, nós temos uma empresa
genuinamente brasileira, não tem capital estrangeiro, e ela trabalha muito a questão social nas suas fábricas, o interno e o externo, que nós comentamos internamente. E o que nós começamos a fazer? Premiar em cada fábrica um setor que tivesse mais organizado, com melhor separação de resíduos. Hoje nós temos aproximadamente 2.000 funcionários que foram premiados. Então nós damos lá uma cesta básica para todos os colaboradores. É um por fábrica a cada trimestre, né? Um setor por fábrica. Setor, e aí setor que ganha todos os funcionários? Todos os funcionários. Uhum. Até me deixou muito feliz na penúltima auditoria, que a área de fundição é um ambiente hostil, né? É muito hostil. Ele cheira um dióxido de carbono com... É o cheiro do inferno, né? É um cheiro muito forte de produtos. As pessoas que estão trabalhando lá dentro, elas usam aquelas roupas de astronauta, um material bem pesado, luva de couro, capacete. Então, nós falamos assim, a fundição nunca vai ganhar. E o que aconteceu? As pessoas tiveram essa sensação de pertencimento. Sim. E entraram numa questão de propósito, que até o gerente da fábrica me ligou e falou: Claudemir, vocês estão deixando o povo aqui doido, porque todo sábado, num ambiente hostil, que é uma fundição onde existe areia de fundição, uma areia escura, né, com cheiro muito forte, o pessoal faz questão de vir pintar os locais onde as pessoas devem passar, organizar esses setores. Então, 263 colaboradores foram premiados. Me deixou muito feliz, porque era um setor que eu nunca imaginei que fosse. E é assim um círculo de cuidado muito grande. A empresa com o colaborador com ele mesmo, olhando esse círculo. Eu já tive numa unidade da Facchini há muito tempo atrás, e me chamou muita atenção a clareza desses riscos no chão, onde eu posso passar a segurança e a responsabilidade. E isso tudo, Sandra, é aquilo que a gente trabalhou ontem. Propósito. Ninguém faz isso porque tem uma lei, uma bula ali com as regras que você tem que seguir. É propósito. É propósito. E eu falo que é qualidade, né? Uhum. Eu, como sou uma profissional que trabalhei 34 anos na área de qualidade, eu posso dizer com segurança como a qualidade transforma o ambiente. E ela dá qualidade de vida para as pessoas que ali estão. E ele leva para casa isso. Exato, Sim, a gente comentou isso ontem. Sabe um plano que nós fizemos lá, que nós implantamos agora esse mês? Para fazer com que os nossos colaboradores levassem essa informação para casa, né? Nós estamos premiando, vamos fazer um campeonato, né? Você estava comentando ali, eu me lembrei na hora. Era um campeonato assim, por fábrica. Então, vão fazer os filhos dos funcionários vão fazer um desenho sobre sustentabilidade. Uma gincana. É uma gincana. Uhum. E eles têm que trazer um desenho. Ou seja, o filho vai perguntar para o pai o que ele está fazendo. Sim. E esse é o propósito, né? O propósito do conhecimento. Eu não posso guardar ele, né? Porque a informação é expansiva. Quanto mais informação eu tenho, mais ela eu te dou, e você comenta, a minha aumenta, e a informação ela vai fluindo. Isso é sensacional. Ele vai dar a informação para o filho vai expressar em um desenho o que o pai está desenvolvendo. Ele também vai receber uma premiação. Orgulho daquilo que o pai faz. E aí ele vai ter essa memória para sempre dizendo: meu pai trabalhava em tal setor. Você está unindo as famílias, você está colaborando para as famílias. Sustentabilidade é muito mais do que as pessoas falam. Sustentabilidade é resíduo, é lixo, é água, é muito além. Mais. É muito além. E qual é a principal... Evandro, você que presta serviço a outras empresas, qual é o principal obstáculo? Eu acho que a gente pode dizer essa palavra, obstáculos para as empresas entenderem essa necessidade de adequação vamos usar a sustentabilidade, não vamos nem usar a sigla ESG agora, a essa responsabilidade social. Melhor, qual a dificuldade que as empresas ainda têm de entender a necessidade da responsabilidade social? É o que eu disse agora há pouco. É ele acreditar e dar a oportunidade às empresas que podem orientá-lo, informar a ele o que ele gera. Às vezes nem ele sabe o que ele gera. Sim, uhum. sim. Quando você faz um diagnóstico e você apresenta o que ele gera, às vezes isso não está errado, tá? Mas ele gera um resíduo que hoje não tem importância
não agrega nada para ele se documentar e ele dizer, não, hoje eu estou 100% adequado. E é porque aquele resíduo lá, ele teria que, vamos ter um custo para descarte. Se a gente faz um diagnóstico, às vezes, e o resíduo gerado na produção, ele gera o descartável e o rejeito. Às vezes, ele, com a gestão dos resíduos, ele descarta o rejeito adequadamente, com documentação, com certificação, e vende o reciclável, paga esse custo e ainda sobra dinheiro. Exato. Até porque, Sandra, você chamou essa atenção do custo menor, tem a questão da pessoa ver a rentabilidade imediato. Só que ainda que ela não esteja intrínseca no imediato, a gente está caminhando para uma realidade que as empresas que não estiverem adequadas, elas não vão conseguir vender. Exato. E não isso que só acontece. conseguir vender, né? A gente estava falando da mudança comportamental, né? Das novas gerações. Aham. Que elas estão escolhendo quais as empresas e quais os produtos que ela vai consumir e qual o impacto que aquele consumo vai causar na vida das pessoas, no meio ambiente. Então, é além, né, Alexandre? Vai além do negócio, né? A gente falou de perenidade, né? Do negócio. Então, eu acho que a gente tem, o empresário hoje, né? Você que está nos ouvindo, vocês precisam mudar o mindset. Existe uma mudança comportamental das novas gerações e um aceleramento desse olhar para o humano, desse olhar para o meio ambiente, desse olhar para a ética, né? Porque quando a gente fala de governança, a gente fala de ética, né? De transparência. Então, é isso que a gente, quanto empresa, quanto empresário, a gente precisa ter no nosso DNA, né? Na nossa empresa, para a gente realmente transformar. E é possível transformar. Eu brinco sempre, né? Lá na empresa, que eu falo que é poder de transformação maior que a indústria, né? Eu falo isso de mim. Eu trabalho vai fazer 34 anos na empresa e tudo que eu sou quanto profissional e pessoa, eu tive o privilégio de aprender e me transformar e crescer profissionalmente dentro da empresa. Então, olha só o que isso é capaz de fazer, de transformar. E hoje eu estou aqui, né, junto com vocês, falando sobre assuntos tão importantes para o mundo. Pro mundo. E quem me deu essa oportunidade foi a empresa. Foi a empresa, foi a indústria. A indústria, ela é, hoje, voltando a ter esse olhar para o CIESP, ela é muito especial, porque é ela que gera a riqueza e o poder de consumo para as pessoas, tá? É uma observação minha. Eu olho com muita estranheza quando se abrem muitos supermercados em alguns lugares, em algumas cidades, tá? Abre o supermercado, outro hipermercado, outro mega mercado. Eu passo na frente e falo, mas onde as pessoas vão ganhar dinheiro para gastar no supermercado? É na indústria. É na indústria. Então, temos que ter mais indústrias e temos que ter essa mentalidade de sustentabilidade para que as pessoas possam ter dinheiro e comprar no mercado. A indústria é um combustível, né? A indústria é um combustível. Você me fez uma pergunta agora há pouco e eu acabei não respondendo ela integralmente. Mas você falou da pandemia. Aí eu falei da pandemia, se eu medir o período de pandemia e o meu negócio hoje, esse primeiro semestre, a pandemia foi muito melhor. Por quê? Porque houve uma parada, depois começou a se produzir, e o que aconteceu? Devido a todas as regras de pandemia, muitas indústrias não estavam com produção ativa, ou estavam paradas, e o reciclável passou a ser a bola da vez. Por quê? Embalagem, gente. A indústria hoje é embalagem. É o plástico stretch que envolve as garrafas de PETs. É uma série de produtos que, às vezes, não tinha tanta demanda. E com a volta da produção na pandemia, muito tímida, começou a despertar necessidade. E aí as empresas, com todo aquele processo que teve de adequação a parar, demorou para voltar.
E aí o reciclado entrou em cena. Eu acho assim, uma das coisas importantes que a gente tem que comentar aqui, o quanto a pandemia impactou do comportamento do ser humano. Do ser Sim. humano, é Ser isso? humano, exato. Então é isso que a gente comentou ontem, que a gente está aqui falando hoje. Tudo, o cerne é o ser humano, gente. Seja a indústria é feita por pessoas, ela produz produto para as pessoas. Então essa conexão entre pessoas, ela é fundamental. Por isso vem os propósitos, né? Nós temos que ter propósitos únicos, né? Propósitos maiores. É possível viver, é possível produzir, minimizando o impacto, fazendo a diferença no mundo, né? Porque a gente tem que levar o alimento, a gente tem que transportar o alimento, né? Nós estamos aqui. E a gente fala muito Exato. da faquinha. A gente tem que levar isso aonde tiver pessoas para consumir, para sobrevivência. Aham. Então, olha como é super bacana, mas tem que ter um olhar único de redução de impacto, de gestão, de transparência, de ética, né? De ESG, como a gente falou. ESG. E é possível. Eu né? acredito é que possível. a Ciesp, o papel das grandes entidades, dos grandes órgãos integradores, né, que eu chamo de órgãos integradores, é esse papel, é de unir. Então, nós temos que unir empresas de gestão e gerenciamento privadas junto com associações, cooperativas. A gente tem que as experiências, as informações, para caminhar e crescer o setor junto. Fortalecer, né? Fortalecer. Até porque a gente entende agora com a sua fala que ninguém é concorrente. Não. Né, Claudemir? Não. Hoje não tem mais isso. Hoje todo mundo está junto e entendendo. Como é que vocês entendem, como é que vocês olham esse novo momento pós-pandemia e até conta pra gente como é que foi esse impacto da pandemia dentro da empresa. Olha, dentro da Facchini, a empresa não parou. Não parou. Ela reduziu, sim, os seus quadros de funcionários, não desligando ninguém. Houve uma separação de pessoas por turno de trabalho, até porque num parque fabril, onde nós temos 6.200 colaboradores, sendo que 5.500 mais ou menos trabalham na produção, elas acabam tendo contato. Então nós temos que fazer uma série de adequações internamente nos refeitórios, nos ambientes de trabalho. Fizemos a distribuição de máscaras, de luva, de produtos de higiene para os colaboradores, para a família e para a sociedade. Sendo uma empresa que o online ali não existe, né? Não tem como fazer online. Vocês não... Ele estava comentando aqui que teve empresa que parou, né? Realmente, teve muitas empresas que pararam. Usinas pararam. Alguns segmentos teve que parar. Nós tivemos que comprar materiais para a nossa fundição, produtos recicláveis. Porque aquilo que nós tínhamos não dava para produzir. E um outro ponto que você tinha comentado, entrando dentro do ESG, o ESG e os ODS. É um ponto que nós, como indústria, como a Ciesp, nós podemos fazer uma parceria. No último bate-papo que nós tivemos com a Sandra, num encontro que nós tivemos, ela falou assim, vamos formar um grupo de WhatsApp. Lembra, Sandra? Com certeza. Vamos formar um grupo de WhatsApp para a gente fortalecer dentro da Ciesp as empresas, a Poti, a Facchini, a OCAI, Ambiental, entre outras empresas. Por quê? Quando a gente começa a unir os ODS dentro do ESG, o ODS está interligado com o ESG. Ele está interligado. E quando a gente começa a fazer as parcerias, nós temos dentro mais um dos ODS interligados a nós. Né? Não, e com certeza, Claudemir, fica mais fácil, né, quando a gente faz essa união de empresas, que é isso que a gente está tentando trazer aqui, né? Um pouco desse bate-papo é para mostrar que juntos somos mais fortes, juntos conseguimos avançar, conseguimos melhorar a nossa rentabilidade do nosso negócio e realmente sobreviver a tudo isso que a gente passa, né, ao longo aí da nossa caminhada. Nós somos uma empresa de 72 anos, já passamos por muitas crises, muitas dificuldades, mas toda época de crise é momento de crescimento, de oportunidades. Então, quando a gente fala do Ciesp,
principalmente nessa discussão, né, da sustentabilidade associada ao ESG, às ODS, é um local propício para que vocês, né, que não são associados, né, Alexandre, que a gente quer convidar vocês para vir para cá. E são, salvo, eu acho que eu vou errar, mas são quase 140 cidades, 141, salvo engano. E aí a gente até traz uma outra questão. O Evandro falou das várias empresas e até da dificuldade, às vezes, de entender que gera ou tem que gerenciar isso. Vamos colocar 140 cidades, tá? O número de empresas é imenso. Hoje a gente tem aproximadamente 10 mil empresas nessas cidades todas, quando a gente fala. E todas, dos mais diferentes portes e tamanhos, precisam sim enquadrar. E segmentos, né? Social. E segmentos. Sim. Uhum. E uma coisa, né, Alexandre, é o que a gente até estava questionando e levantando essa questão. Por exemplo, como é que o CIESP pode te ajudar, né? Quando a pessoa vê que ela precisa fazer a gestão do resíduo pós-consumo, né? Não no caso, como a gente está falando aqui, do resíduo pós-indústria, né? Que você tem a capacidade de gerir, de transformar e de ter recurso financeiro dessa gestão de resíduo. Mas quando a gente tem a responsabilidade do pós-consumo, como é que a gente faz se a gente não tem braço, não tem recurso? O CIESP tem, né, uma alternativa que é através do termo, né, assinado com o governo do estado, e hoje, através do Instituto Rever, a gente consegue trabalhar com vários estados, não só com o estado de São Paulo, para dar legalidade à tua indústria. Mas isso não exime a tua responsabilidade de você mudar o seu mindset e tratar o teu resíduo pós-consumo e trabalhar com ações de educação ambiental, de ações sociais, né? Para que você também transforme o mundo. A gente tem uma questão legal que é importante, condição sine qua non até para que a gente possa existir quanto empresa, mas nós também temos um outro lado. Então, o CIESP te ajuda, né, através da regularização, através do termo, né, que a gente tem através do Instituto Rever. E quem quiser aprender um pouco, conhecer um pouco, nós estamos lá no CIESP à disposição. O Jefferson está lá todos os dias. Só procurar o pessoal. Só procurar o pessoal que eles podem ajudar. Mas a gente está levantando uma segunda questão aqui, que é o compromisso de nós empresários de fazermos a diferença, além de cumprir a legislação. Eu sou muito sonhador e eu não desisto nunca. Eu tenho esse lema comigo, por mais às vezes que algumas situações me levam ali no chão, mas eu vou ali. Mas eu sonho e eu acredito que eu vou conseguir ver, porque eu vou tentar, vou ser um item multiplicador dessa ideia de fazer uma junção dessa questão dos órgãos, das entidades integradoras, juntamente com a indústria, com quem gera, com quem produz, enfim, toda a cadeia, a gente se unir de alguma forma, determinar incentivos controlados para cada setor, associações, cooperativas, empresas privadas, que fazem esse benefício de preservar as reservas naturais, reciclando, transformando, gerando aí recicláveis para utilização, para a transformação. E você falou da CIESP, a gente está desenvolvendo 2 produtos aí em parceria com o SESI, com o Senai e Sebrae. Se não fosse o CIESP, eu não tinha conhecido. Parceiros nossos. Parceiros, com uma capacidade fenomenal. Parabéns à equipe Senai, todos, em nome do Malta, eu queria agradecer todas as pessoas envolvidas nos nossos projetos, que talvez, se eu não tivesse o apoio, eu não realizaria. Talvez não, com certeza não realizaria no tempo que está sendo realizado, e talvez nem neste momento. E, enfim, são 2 produtos voltados para o agronegócio, são fantásticos. Eu quero, com certeza, divulgar e levar CIESP, Senai, Sebrae, todos os parceiros, as entidades aí que estão juntos com a CIESP, junto com o Fiesp, enfim, que dão suporte para
para a indústria e para todos nós. É só buscar. E para essa inovação. E a gente, nós do CIESP, nós juntamos as pontas, né? O Sistema S é para a indústria, né? É para a indústria, para o comércio. E quanto entidade, o CIESP tem esse papel de unir as pessoas, as empresas e as instituições. Então, é isso que a gente está trazendo aqui. A nossa discussão maior, né, Alexandre, desde quando a gente pensou na ideia de trazer um novo formato para a Semana do Meio Ambiente, que não vai ser semana, e sim o mês do meio ambiente, era trazer esse poder de potencializar as nossas forças quando a gente se une a uma instituição séria como o CIESP. Se reconhecer que o CIESP é uma casa de porta aberta para todo mundo, tá? Entender esse pertencimento e que mais do que uma semana e um mês do meio ambiente, todo o tempo é meio ambiente porque a gente está nele, né? Claudemir, quais os caminhos a serem seguidos ainda? Como que vocês estão nesse trabalho e o que se pode esperar quando o assunto é sustentabilidade? Eu estava pensando aqui, né, em relação ao CIESP, né? O CIESP ele está inserido diretamente na sétima onda, né, que é a sustentabilidade, que é o ESG. Existe dinheiro aí, né? Algum tempo atrás, eu vou chegar na tua resposta, claro. Mas alguns bancos nos procuraram um tempo atrás e falaram: o que vocês estão fazendo com sustentabilidade? Me mostra. E aí nós tínhamos organizado o nosso primeiro GRI e eu mostrei para 3 bancos, né? Os 3 grandes bancos aqui do Brasil falaram: olha, nós temos aqui o somatório lá de 15 bilhões. Nós queremos fazer um investimento. Ou seja, quando nós tratamos o ESG, as questões ambientais, sociais e de governança, o mercado entende que isso aí é importante para as empresas. Seja ela uma grande corporação, uma média corporação e o micro também empresário. Então, quando ele começa a olhar a sustentabilidade, né, porque esse nome sustentabilidade é muito amplo, né, mas quando a gente olha os 3 pontos, ambiental, social e a governança, e que a gente consegue comprovar que ele existe dentro da nossa empresa, o mercado começa a abrir. Né? Nós comentamos isso ontem, né, Claudemir? Isso. Nós falamos que, na verdade, a sigla ESG, ela veio de um movimento do mercado financeiro. Sim. Né? Justamente para ter uma maior segurança, né, de empréstimos, de investimentos nas empresas que realmente têm a transparência, têm a preocupação social, ambiental. Que jamais será um gasto, e sim um investimento que você faz na comunidade, na sociedade, no colaborador e na empresa. Fala-se de negócios. Fala sustentabilidade, mas fala-se de negócios. Claudemir, Evandro, a gente já está caminhando aqui para nossa etapa final. Evandro, quais considerações você gostaria de fazer sobre o futuro e sobre a sustentabilidade, sobre o seu trabalho? Eu penso que momentos como esse são magníficos e estou à disposição sempre para novos bate-papos, não só no mês do meio ambiente, mas sempre que vocês precisarem de troca de informações, a gente tem sempre novidades. Se a gente for falar do meio ambiente, o que a questão de gestão e gerenciamento de resíduos oferece, a questão da compostagem, a questão do rejeito orgânico e úmido, para geração de energia, cozinhas industriais hoje são geradas com biodigestores, elas geram o seu gás de cozinha com o próprio rejeito. A gente está com uma parceria com uma empresa de Pernambuco e tendo aqui também no estado de São Paulo, eu estou avaliando algumas também, mas enfim, tem N condições da gente propiciar um mundo melhor para todos nós, e a nossa união é o meu foco principal. Eu vou lutar sempre por isso. Sensacional, sensacional. Claudemir? Eu queria contar uma história que ela fala muito bem sobre essa questão que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estávamos fazendo uma apresentação para o Marcelo de como que estavam os caminhos sustentáveis dentro da Facchini, e eu estava fazendo as apresentações, falando sobre vários pontos, né? Falando sobre as questões sociais, né? Porque existe também a questão das minorias, né? E num dos bate-papos lá, estava falando sobre a questão de mulheres, negros, índios, amarelos, cores, né?
E ele estava falando, tal, de repente surgiu um fato lá da gente falar sobre números, né? E eu peguei o comparativo de quando nós começamos o projeto até hoje, né? E foi grata a satisfação de comentar aqui. Nós aumentamos em 23% a quantidade de mulheres dentro da nossa organização, seja ela no Parque Fabril, como nos níveis gerenciais também. Conseguimos a implementação e o pertencimento do negro, né? Porque existe uma questão de racismo, mas aumentou a quantidade das pessoas que se consideram negros e pardos, né? Porque o negro e pardo, existe uma linha tênue ali, né? E entrando na sala, entrou o pai do Marcelo, né? A gente estava falando sobre sustentabilidade, e ele falou, olha, eu também estou ajudando. Ah, mas como assim, né? Ele falou assim, eu sei. Ele falou assim, não, você não sabe, não. Olha, eu acabei de comprar várias motocicletas elétricas, vou trocar todas as empilhadeiras de todas as fábricas aqui para empilhadeiras elétricas. Ou seja, existe uma geração, que é do Marcelo, que é o presente, pensando na sustentabilidade, o pai dele, que tem uma visão estratosférica ali sobre o negócio, falando sobre sustentabilidade, e o Marcelo pensando de como que vai ser perenidade com os filhos. Então, o que eu estou querendo dizer é, a sustentabilidade é um caminho, não é uma onda que vai passar daqui 2, 3 meses. Certeza. Ela veio para ficar, ela é a nova inovação, é a 7ª onda. E quando a gente se reúne aqui para fazer um bate-papo sobre isso, quando o Marcelo me comentou, eu falei assim, nossa, eu estou muito feliz, porque nós vamos conseguir evoluir em algumas discussões que elas não estão em cima da mesa, né? Que é muito difícil falar sobre isso. Na verdade, sem o pertencimento à sustentabilidade, nós não vamos conseguir chegar no futuro. Ela não existe. Ela não existe. Entendeu? Sandra, mais uma vez. Antes de você terminar, Cassandra, Claro. eu só queria ressaltar essa união da gente e quem vai nos ouvir, para que a gente crie, juntamente com todos nós, indústria, quem cuida, órgãos integrantes, como eu disse, no caso CIESP, a gente tem que criar uma valorização para quem trata o resíduo pós-consumo, para que tenha incentivo. Esse vai ser a nossa discussão do nosso próximo podcast. Sim. Eu acho isso vai ser fundamental para que o pós-consumo tenha um avanço tanto quanto o pós-indústria. Aham. Exato. Eu acho que a gente pode aproveitar, né, a deixa aí do Evandro e falar do nosso próximo episódio, convidar vocês para estarem aqui com a gente. Por quê? Porque a gente vai estar falando justamente com a equipe, né, a Carol, que vai falar um pouco sobre os desafios, né, de se trabalhar com o resíduo pós-consumo. O resíduo pós-consumo. Ou seja, o lixo que vai da nossa casa. Da nossa casa. Porque eu falo o seguinte, né? A gente, às vezes, coloca no saquinho, dá um nó e coloca na calçada. E acha que a nossa responsabilidade acabou ali. E não é, né? Nossa responsabilidade vai além. Porque tem pessoas ali, depois, né, desse saquinho, que vão estar trabalhando com esse resíduo. Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande. E a gente precisa entender a cadeia como um todo. E esse é o nosso desafio, né? Foi um desafio bacana que a gente se fez, né, dentro do CIESP, de trazer indústrias, empresas, pessoas que acreditam que a gente pode transformar o mundo. Então, só tenho a agradecer, né, aos nossos 2 convidados, Evandro, Claudemir, agradecer, né, o Marcelo também, que disponibilizou a tua presença aqui, Claudemir. Marcelo, um abraço. Exato, Marcelo, um abraço. Zé Luiz, um abraço também, porque são empresas que têm CEOs, empreendedores, que olham para o futuro, que olham para as pessoas e que nos permitem fazer tudo isso acontecer, né? Então, A todas as cidades que pertencem ao CIESP Noroeste Paulista, esse grande abraço de todos vocês, a todos vocês, quero dizer, e a gente espera para o próximo episódio, onde o assunto e o tema vai ser extremamente importante para todos vocês. Grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Obrigado.